Olá, pessoal. Bom, encerrando aí um pouco essa primeira parte sobre progressão aritmética, falei para vocês que eu ia dividir o conteúdo para ficar mais fácil da gente acompanhar. Vou falar um pouco para vocês agora em relação à soma dos termos. Então, a gente viu lá no primeiro vídeo toda a definição, como que funciona a ideia de uma sequência, de uma progressão aritmética. Depois, no segundo vídeo, na aula 2, a gente conseguiu organizar alguns conceitos, algumas fórmulas para a gente conseguir determinar valores específicos, determinar o valor da razão, o termo geral de uma PG. E agora a gente vai trabalhar a ideia da soma dos termos de uma PG finita. Então percebam que agora é só em relação à PG finita, porque se algo é infinito, nesse caso específico de PA, não dá para a gente somar. Então pensa na ideia da soma dos termos de uma PA finita, ou seja, uma PA que tem fim. Então, se aparece para a gente lá uma PA, vamos marcar uma PA e vamos discutir em relação a isso. 5, 10, 15, 20, 25 e 30. Então, aqui eu tenho uma PA com 6 termos, vamos pôr mais uma aqui, ó, 35, para falar um negócio que eu quero mostrar para vocês. Então, percebam, se a gente for definir os elementos dessa PA, o que eu posso falar? Que o primeiro elemento dessa PA, que é o A1, vale 5. Foi aquele, iniciou pelo 5. Por coincidência, se eu perguntar para vocês qual é a razão dessa PA, daqui para cá o que a gente fez? Somou 5. Daqui para cá, somou 5 e assim por diante. Ou seja, nós também temos a razão 5. E essa PA ela tem quantos termos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 termos. Então, eu posso falar que o N vale 7. Automaticamente, o nosso A7, que é o último termo, ele vale 35. Está aqui. Então, a ideia é, se eu quiser somar os termos dessa PG, ou seja, número por número, quanto será que dá a soma disso? Então, 5 mais 10, 15, mais 15, 30, mais 20, 50 e assim por diante. Ah, mas eu vou ter que pegar e somar todos esses elementos? Não. A gente uma forma mais prática da gente fazer isso, da gente organizar e da gente verificar como a gente pode fazer a soma desses elementos. Então vamos pensar o seguinte: se a gente pensar em termos equidistantes, então o que seria isso? Então pega, por exemplo, o primeiro termo e o último termo. Olha só o que acontece. Se eu somar esses dois termos, 5 mais 35, a soma vai ser 40. Pega o segundo termo e soma com o penúltimo termo. 10 mais 30, 40 também. Pega o terceiro termo com o antepenúltimo termo. 15 mais 25, 40. E por ser número ímpar, sobrou esse termo aqui sozinho. Então percebam que se a gente fizer dessa forma, fica mais fácil a gente visualizar. Então daí eu vou ter 40, 40, 40 e mais o 20 que sobrou. Então a gente teria a soma dos termos de uma PA. Mas assim, o que eu quero mostrar para vocês é que é possível. Ah, mas se eu tiver 200 termos, eu vou ter que somar o primeiro com o termo 200, o segundo com 199 e assim por diante. Também vai dar muito trabalho. O que eu quero mostrar aqui para vocês é que é possível a gente determinar. Sempre que eu pego termos equidistantes, a soma dá na mesma. Então, se eu estou somando, e pensa que eu tenho 7 elementos, quantos números 40 eu somei? 3 números e meio. Por que meio? Porque sobrou 20 aqui no meio. Se eu tivesse mais um termo, a gente ia conseguir perceber que a gente teria exatamente a metade dos termos. Então, para somar os termos de uma PG, de uma PA, desculpa, o que eu posso fazer? Posso pegar o primeiro termo mais o último termo. Como eu não sei quem é o último termo, eu chamo de AN. E vou multiplicar isso aqui pelo número de termos. Então, se eu tenho 7 termos, por exemplo, vou multiplicar por 7. Porém, como eu estou somando o primeiro com o último, o que vamos fazer aqui? Dividir por 2. É exatamente isso que vai acontecer, ó, quando a gente quer saber a soma dos termos de uma PA. Então, percebam, 5 mais 35, 40. 40 vezes 7 termos, 280. Dividido por 2, 140. Que é exatamente a soma que a gente tem aqui. Então, se eu quero a soma dos finitos termos de uma PA, o que a gente precisa saber? Precisa saber qual é o começo, o primeiro termo, isso a gente já falou que sempre é necessário. A gente precisa saber qual é o último termo. Se não tiver, a gente pode, pelo termo geral, determinar isso daí.
e daí o número de termos que a gente quer somar de acordo com essa PA. Então, aqui era só para a gente complementar e verificar que dá para a gente somar esses termos. Isso é uma coisa que aparece bastante, tá? Essa fórmula aí, essa ideia da soma dos termos costuma aparecer bastante aí nos exercícios vestibulares de Enem. Depois vou dar alguns exemplos para vocês. Então, se eu quero determinar a soma dos termos, tá aí a fórmula para a gente fazer isso. Então é isso, pessoal. Valeu aí, um abraço, até mais. Tchau, tchau.